Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2015 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 43. Considere as áreas dos hexágonos regulares A e B inscritos respectivamente em círculos de raios 1 e 4. A razão entre a área do hexágono A e a área do hexágono B é 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 ou 1. Bom, eu já tenho aqui uma ilustração preparada para essa questão. Então, aqui na esquerda nós temos o hexágono A, que está inscrito num círculo de raio 1, e aqui o hexágono B, à direita, inscrito num círculo de raio 4. Essa questão pode parecer complicada, hexágonos inscritos na circunferência, enfim, mas na verdade é uma questão sobre semelhança de polígonos. Aqui nós estamos falando de hexágonos regulares, todos os hexágonos regulares são semelhantes entre si, assim como todos os triângulos regulares são semelhantes entre si, assim como todos os pentágonos regulares são semelhantes entre si, etc. E um está inscrito numa circunferência, num círculo, vamos dizer, de raio 1, e outro num círculo de raio 4. Então, nós já podemos de cara perceber que a razão de semelhança entre os lados desses hexágonos é de 1/4, certo? Comparando o A com o B, como a questão nos pede, mas se nós poderíamos inverter e dizer que é 4 também, certo? O B tem lados 4 vezes maiores do que o A, ou o A tem lados que medem 1/4 das medidas dos lados do B, certo? É uma questão de ponto de vista. Bom, se os lados têm uma razão de semelhança de 1/4, qual vai ser a razão entre as áreas, que é o que a questão pede? Bom, a razão entre as áreas é k ao quadrado. Lembre-se, é sempre a razão de semelhança entre os lados ao quadrado, ou seja, vai ser 1/16, certo? Vou colocar um link para um vídeo sobre isso, razão de semelhança de lados, áreas e volumes. Mas uma outra forma de resolver seria calculando as áreas mesmo, certo? Você sabe que a área de um hexágono regular é dada por 3 lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E o lado de um hexágono inscrito na circunferência é igual ao raio dessa circunferência. Então, nós temos os raios, seria só substituir aqui na fórmula e depois comparar, você vai ver que a área do A é 1/16 da área do B. Enfim, vamos para a próxima questão, questão 44. As circunferências do desenho abaixo foram construídas de maneira que seus centros estão sobre a reta R e que uma intercepta o centro da outra. Os vértices do quadrilátero ABCD estão na intersecção das circunferências com a reta R e nos pontos de intersecção das circunferências. Então, aqui está o desenho da situação. Se o raio de cada circunferência é 2, a área do quadrilátero ABCD é... Então, nós temos aqui o quadrilátero ABCD e ele quer saber qual é a área desse quadrilátero. Então, vamos ver. Lembre-se, a circunferência da esquerda passa pelo centro da circunferência da direita, então passa por esse ponto aqui, que é o centro, e a circunferência da direita passa pelo centro da circunferência da esquerda, e o raio das duas circunferências é 2. O que significa o raio? O raio é a distância do centro até qualquer ponto na circunferência. Então, a distância do centro aqui até o ponto A é 2, a distância do centro até o ponto D é 2 também, a distância desse centro até o ponto B é 2 também, a distância do centro até esse ponto aqui, até esse ponto, que por sinal também é o centro da circunferência da direita, é 2 também. Agora, analisando a circunferência da direita, também a distância do centro até qualquer lugar, até qualquer ponto na circunferência é 2 unidades. Então, daqui até aqui, do centro até aqui é 2 unidades, do centro até aqui 2 unidades também. Enfim. Agora, esse quadrilátero ABCD é um losango, certo? Essa figura é bem simétrica aqui, eu não vou demonstrar rigorosamente que essa figura é um losango, mas não é muito difícil perceber, certo? Que essa situação aqui é perfeitamente simétrica, a distância de A até D é a mesma distância que de A até B, de D até C é a mesma distância que de C até B, e por simetria são as mesmas distâncias do outro lado, e assim por diante. Então, nós temos aqui um losango, que é um quadrilátero cujos lados têm medidas congruentes, certo? Então, de A até D é igual a de D até C, e assim por diante.
E a área de um losango é dada por diagonal maior, vamos chamar de D maiúsculo, vezes a diagonal menor, vamos chamar de D minúsculo, dividido por 2. Essa é a área do losango. Então, quanto que mede a diagonal maior desse losango? Bom, essa é fácil, certo? A diagonal maior é de A até C, Nós temos aqui, esse pedaço mede 2 unidades, esse outro segmento aqui mede mais 2 unidades, certo? Nós temos 2 aqui, e esse outro segmento mede mais 2 unidades. Então, a diagonal maior mede 6. E quanto que mede a diagonal menor? A diagonal menor é de D até B. Bom, aqui nós temos que observar que a diagonal menor pode ser dividida em 2 segmentos que são alturas de triângulos equiláteros. Se você olhar para esse triângulo aqui que tem como vértices D e os 2 centros das circunferências, é o centro de uma e o centro da outra, ele é um triângulo equilátero, certo? Todos os lados medem 2 unidades. E eu posso traçar uma altura de D até a base desse triângulo equilátero. E aqui embaixo, por simetria, nós também temos a mesma situação. Triângulo equilátero, os lados medem 2, e de B até a base eu posso traçar uma altura aqui. E qual é a medida da altura de um triângulo equilátero? Bom, vale a pena saber decorar a fórmula, certo? A medida da altura de um triângulo equilátero é o lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, ou seja, é igual a raiz quadrada de 3 nesse caso. 2 dividido por 2 é 1. Então, essa altura aqui mede raiz quadrada de 3, essa altura aqui embaixo mede raiz quadrada de 3 também, os triângulos são congruentes. E somando as duas, nós vamos ter a medida da diagonal menor. Então, a diagonal menor mede 2 vezes a raiz quadrada de 3. Agora é só substituir aqui, nós temos diagonal maior é 6, diagonal menor é 2 vezes a raiz quadrada de 3, dividido por 2, isso é igual a 6 vezes a raiz quadrada de 3, a alternativa C. Vamos para a próxima questão. 45. O primeiro prêmio de um torneio recebe um troféu sólido confeccionado em metal com as medidas abaixo. Então, aqui está o troféu. Considerando que as bases do troféu são congruentes e paralelas, o volume de metal utilizado na sua confecção é... Então, ele nos diz que as bases do troféu são congruentes e paralelas, certo? E quer saber qual o volume de metal. Bom, nós podemos dividir esse troféu em 2 partes iguais. Vamos pegar só essa parte de baixo aqui, certo? Vamos pegar só essa parte de baixo, eu vou copiar ela aqui. É só nós calcularmos o volume dela e depois multiplicar por 2. Certo? Nós vamos ter, então, aqui está só a parte de baixo, eu não sou um bom desenhista, então não vai ficar Aqui eu vou fazer pontilhado, essa parte que nós não conseguimos ver, está lá atrás, certo? Vamos copiar as medidas, nós temos aqui 10, aqui 20, aqui 10, aqui 10, aqui em cima 10 também, aqui 10, aqui 10 vai ser 10 também, aqui vai ser 10 também, lá atrás vai ser 20, aqui vai ser 10, aqui atrás vai ser 10, aqui vai ser 10, enfim, agora temos todas as medidas. Bom, e qual é o volume desse sólido? Bom, aqui, na verdade, pode parecer um pouco complicado, mas, na verdade, esse sólido é um prisma, certo? Ele é um prisma cuja base é um trapézio, cuja base é esse trapézio aqui, certo? Na verdade, é um prisma que está virado. Nós poderíamos imaginar, nós poderíamos virar, e se eu virasse isso aqui e colocasse todo o sólido sobre essa face, nós teríamos algo mais ou menos assim. Algo mais ou menos assim. Será um pouco complicado por causa das minhas habilidades de desenho, mas vamos lá. Certo? Seria algo mais ou menos assim, certo? Nós temos, na verdade, um prisma. Claro, aqui eu distorci um pouco, mas, certo? É um prisma, só que ele está sobre uma outra face, não sobre a base. Então, é só eu virar ele e nós vamos ver que é um prisma que tem como bases 2 trapézios.
Então, qual é o volume do prisma? O volume do prisma é a área da base vezes a altura sobre 2. Aliás, a área da base vezes a altura, nada de sobre 2, é só isso mesmo. Certo? E qual é a área da base? Bom, a base é um trapézio, vou copiar aqui o trapézio, cuja base maior mede 20, base menor mede 10. As duas laterais medem 10 aqui também. Bom, a área do trapézio, nós sabemos, é a base menor, aliás, base maior mais base menor, vezes a altura do trapézio, vamos chamar de x, que nós não sabemos por enquanto a altura do trapézio, dividido por 2. Bom, e quanto que mede essa altura do trapézio? Bom, aqui nós vamos ter que usar um pouco o teorema de Pitágoras. Se você olhar aqui para essa altura do trapézio, que mede x, ela define um triângulo retângulo aqui. Nós podemos também pegar a altura aqui do lado, que também mede x. Nós teremos esse triângulo retângulo aqui. Nós podemos determinar x usando o teorema de Pitágoras, certo? Bom, lembre-se, a base maior toda mede 20 unidades. Nós podemos projetar a base menor sobre a base maior. Então, só aqui nós temos 10 unidades, certo? Então, já temos 10 unidades. E aqui no lado, aqui nesses dois lados, eu tenho que ter 5 unidades em cada, certo? Para fechar as 20 da base maior. Então, agora eu vou reproduzir só esse triângulo aqui, certo? Só esse triângulo aqui. Eu tenho aqui x, aqui mede 10 e aqui embaixo mede 5. Só usar o teorema de Pitágoras para calcular x. A soma dos quadrados dos catetos, 25 ao quadrado mais x ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado é igual a 75, ou seja, x é igual à raiz quadrada de 75, que é a raiz quadrada de 3 vezes 25. Raiz quadrada de 25 é 5, então é 5 vezes a raiz quadrada de 3. Essa é a altura do trapézio. Então, substituindo aqui no x, isso vai ser igual a 20 mais 10 é 30 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a 75 vezes a raiz quadrada de 3. Então, essa é a área da base, certo? É a área da base. Qual é a altura do prisma? Não agora a altura do trapézio, certo? Assim, qual é a altura desse prisma? Bom, a altura do prisma é 10 também, certo? A altura do prisma é 10. Lembre-se, nós só pegamos esse sólido e giramos ele, certo? E colocamos sobre essa face. Vamos, essa face que está em contato com o chão. Então, esse segmento aqui virou esse segmento aqui na rotação, que mede 10. Ou também podemos dizer que esse segmento virou esse segmento, que mede 10 também. Então, a altura do prisma é 10. Então, a área da base é 75 raiz quadrada de 3, a altura é 10. Isso é igual a 750 vezes a raiz quadrada de 3. Multiplicando por 2, certo? Porque nós calculamos só a metade de baixo. Multiplicando por 2, nós vamos ter a alternativa D, 1.500 vezes a raiz quadrada de 3, multiplicando por 2. Bom, acho que era isso por esse vídeo. Espero que não tenha ficado um pouco confuso essa última questão aqui. Mas lembre-se, novamente, é só uma questão de perceber que isso aqui é um prisma, certo? Um prisma virado, digamos assim, e determinar o volume do prisma, certo? Só que esse prisma é um pouco chato porque a base dele é um trapézio. E para saber a área do trapézio, nós precisamos saber a sua altura. E daí foi necessário usar aqui o teorema de Pitágoras, enfim, para saber a altura do trapézio. Sabendo a altura do trapézio, nós calculamos a base do trapézio. E sabendo a base do trapézio, nós sabemos a base do prisma. Multiplicando pela altura do prisma, tínhamos o volume do prisma. É só multiplicar por 2 para ter a resposta final. E, claro, o fato de eu não saber desenhar direito também não ajuda muito. Mas, enfim, até o próximo vídeo.